Boa noite! Está começando mais um programa Força para Viver, um programa da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte. E queremos, desde já, agradecer a você, a sua participação. Queremos que você também esteja mandando suas mensagens, mandando também aí, solicitando seu pedido de oração. E nós estamos agora com a nossa live agora do nosso programa Força para Viver, que vem ao ar todos os dias. Só que cada dia nós temos um ministério diferente. Hoje, quarta-feira, nós temos o Ministério Livres para Servir. Eu sou Moisés José e queremos agradecer a Deus pela sua vida e nós vamos, nesse momento, orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa noite, que Ele possa ter toda a liberdade, através do seu Espírito Santo, de falar ao meu coração e ao seu coração. Então, vamos orar e começar, assim, o nosso programa Força para Viver, hoje, o Ministério Livres para Servir. Convido você a orar diante de Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade para conosco. Muito obrigado por esta quarta-feira. Muito obrigado pelo teu amor para conosco, que tem nos guardado, que tem nos protegido. Louvamos o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pela tua palavra, onde nós podemos encontrá-la, o refúgio, a alegria, o refrigério, a esperança que somente a tua palavra pode nos dar. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos abençoa. E que teu amor, a tua graça infinita, seja com cada um de nós. Oramos pelos nossos ouvintes, que nesse momento está ligado no nosso programa Força para Viver, Ministério Livres para Servir, programa da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, estado do Ceará, Brasil. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, por tudo que Ele tem feito. Nós sabemos que estamos ainda nessa luta da pandemia. Ainda nós estamos vivenciando o isolamento social e nós estamos confiando que Deus, com certeza, Ele vai estar proporcionando um dia, né, uma vacina para que possamos aí superar tudo isso que está acontecendo. Mas diante de toda a dificuldade, nós sabemos que tudo nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. Então, nada acontece sem Deus realizar um propósito na vida, na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. É importante que você tire realmente lições preciosas de tudo que está acontecendo. Você pode até perguntar, mas Moisés, como eu posso tirar lições diante do que está acontecendo? Porque se você for analisar muito bem, analise muitas coisas que têm acontecido no mundo, muitas coisas que surgiram desde que o mundo passou a existir. Então, Deus, ele nunca deixou de realizar os seus propósitos, mesmo diante das situações que o homem possa enfrentar. Então, pessoas hoje, elas estão realmente vivendo de outra maneira também, tentando se adaptar a um novo sistema. E isso é um crescimento. Lamentamos muito devido às dificuldades que nós enfrentamos, né, as dificuldades que a gente tem visto também, as perdas, né, que a gente observa que é lamentável essas perdas. Então, ficamos muito tristes quando a gente analisa, né, pessoas, entes queridos, que foram vítimas do Covid-19. E nós temos também, sim, orado por essas pessoas. Mas eu quero falar para você que está nos assistindo nesta noite. Então, o que é que Deus tem falado ao seu coração? Diante das dificuldades, será que Deus não quer falar algo para você? Será que Deus não está dando oportunidade para a humanidade se aproximar dele e assim, o buscar de todo o coração? Porque a gente analisa
analisando bem, diante de toda essa situação que está acontecendo, antes de tudo isto, as pessoas, a maioria não estavam buscando, está vivendo o seu mundo, o seu jeito, sua vida, e Deus permite que essas coisas está acontecendo, o Covid-19, essa pandemia no mundo todo, Deus permite. Então, algo Deus quer falar, algo Deus quer trabalhar na tua vida, na tua família. E é importante que você abra o seu coração, que você veja o que Deus tem para a sua vida. E hoje, no nosso programa, nós queremos, depois, vamos estar refletindo sobre um texto da palavra de Deus, no livro de Neemias. Então, exatamente uma situação em que o povo se encontrava, e diante toda aquela situação, nós vamos estar falando como foi que Deus agiu em favor do seu povo. Então, nesse capítulo, que nós vamos analisar de Neemias, capítulo 1, alguns versículos, e vamos destacar outros. É muito importante como Deus se manifesta diante do caos, né? Diante da situação que o povo, naquela época de Neemias, estava vivendo, os judeus vivendo aquela situação. E Deus, mais uma vez, vê, né? Deus, mais uma vez, age, Deus, mais uma vez, aplica a sua misericórdia. Então, nós vamos estar falando hoje sobre o tema bem interessante, reconstruindo das cinzas, né? Esse vai ser o nosso tema. E eu quero chamar a nossa irmã Elane, né? A Elane que está conosco nessa noite. Boa noite, Elane. Boa noite, Moisés. Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Mais uma noite abençoada nessa rádio, que nós possamos estar refletindo sobre esse tema, né? A reconstrução, né? E que você possa participar, você que está nos ouvindo, você que está em casa, né? Participe da nossa rádio, né? E junto com a gente possamos refletir sobre esse tema, sobre a história de Neemias, né? Você já pode ir colocando aí alguma mensagem, a gente vai ouvindo, tá bom? E nós estamos muito felizes, eu estou muito feliz, é sempre um privilégio, né, participar da rádio. Sempre que sou convidada, me sinto muito feliz de estar com vocês também, né? E falar um pouquinho sobre essa história. E que se aplica também ao que nós estamos vivendo hoje, né? Todos nós teremos que reconstruir muitas coisas, muitos de seus negócios, né? Muito sua carreira, né? Nós sabemos que muitas profissões irão acabar e muitas profissões irão surgir. Então, nós realmente iremos reconstruir muitas coisas ao longo da nossa vida, né? E depois da pandemia, nós sabemos que muitos terão que reconstruir suas vidas, seus negócios, muitos terão que abrir a mente para outras coisas que estarão para vir, né? E é muito bom a gente saber lidar com a mudança, né? A mudança é uma coisa muito importante. E Neemias, ele foi muito sábio. A gente vai ver também que ele teve paciência, né? Ele soube ter paciência para ter o momento certo, para no momento certo ele conseguir mudar um pouco a história da cidade dele, né? E eu acho que Moisés vai falar mais sobre isso, mas se você quiser, já coloque aí o seu, se você já leu esse texto, né? Nós vamos estar estudando sobre Neemias. E nós queremos saber a sua opinião, o que você tem visto nessa pandemia, o que você tem sentido, né? E como você está. Eu destaquei uma coisa importante, a ação de Neemias, né? Porque uma das primeiras coisas que ele presenciou, ele soube, né? Quando o irmão dele chegou e falou que a cidade de Jerusalém estava destruída, estava sem os muros, né? Ele sentou-se, né? Ele chorou, ele lamentou, ele jejuou e orou, né? Quatro coisas que ele fez muito importantes. E diante de uma má notícia, né, que ele teve, ele se angustiou diante daquela situação.
Ele viu que a cidade onde que ele amava, a cidade onde estavam sepultados os seus pais, né? A cidade onde ele poderia retornar, onde ele gostaria de morar e retornar para aquela cidade. Então ele viu diante de uma notícia angustiante, mas ele sentou-se, ele observou, ele chorou, né? Lamentou, mas em seguida ele deu a volta por cima. Ele foi jejuar ao Senhor e orou. E a oração dele, né? Ele pediu para que Deus o honrasse como um homem que estava ali buscando ao Senhor, era um homem temente a Deus, um homem que seguia os mandamentos e que clamou ao Senhor para que Deus pudesse atendê-lo, né? Para que Deus pudesse renovar as suas forças, e colocou no coração dele algo importante, algo que ele iria fazer alguma coisa por aqui, pela situação, pela cidade dele, né? Então, algo incomodou, ele não quis ficar de braços cruzados, e é isso que a gente deve aplicar para as nossas vidas, né? Que se nós nos encontremos, né, numa situação difícil, todos nós estamos passando por essa pandemia e temos as nossas dificuldades, que nós possamos jejuar, possamos orar ao Senhor, confiar no Senhor, e estar aberto às mudanças, né, que teremos pela frente. Algumas características importantes de Neemias, né, eu destaquei assim, eu acho importante a gente falar sobre isso, que ele teve muita fé, né, ele confiou no Senhor, ele orou, descansou, teve fé, confiou no Senhor, né, e ele teve paciência, né, porque ele simplesmente não tomou atitudes drásticas. Ele não saiu correndo para ir lá ajudar as pessoas. Ele tinha um cargo, né, na casa do rei, no palácio do rei, e esse cargo proporcionou para que ele pudesse ter ajuda para os seus familiares, né? Então, quando ele retornou, ele foi para Jerusalém, ele usou de estratégia também para poder conseguir chegar lá. E ele teve paciência, né? Ele abraçou a mudança que iria ser, ele saiu de uma posição para outra, né? Então, tudo isso destaca uma pessoa de confiança no Senhor, né? E são coisas muito importantes que nós devemos observar em Neemias. Passo a palavra para Moisés. Interessante, diante do texto bíblico, né, nós vamos estar analisando, queremos desejar e agradecer, né, a participação aí do Obadias Relax, né? Deus abençoe, servo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado aí pelo carinho, né? Queremos agradecer também a Chaguinha Cunha, né? Boa noite, a paz do Senhor, Igreja Aurora, Ceará. Aí o pessoal de Aurora ligadinho aí no nosso programa. Também nós temos a participação. Queremos agradecer aí a Anália. Isso é verdade. Amém. Obrigado, Anália. Que Deus abençoe. Que Deus esteja com você. Anália, eu acho que ela ainda deve estar em Vaz Alegre, né? Vaz Alegre. Então, em breve, com certeza estará morando em Brejo Santo, né? Ela está em Vaz Alegre. Ok. Então, nós queremos analisar a questão desse texto muito interessante. O tema que nós vamos estar abordando, Elane, é exatamente reconstruir das cinzas, né? Reconstruir. Mas uma das coisas que me chama muito mais atenção sobre a pessoa, né, do Neemias, ele é um tipo de pessoa que se importava com a situação dos outros, né? Então, analisando bem, a gente vive hoje num mundo em que parece que as pessoas, a maioria, né? Não sabemos se agora mudou devido à pandemia, né? Mas Sim. Analisamos bem que a maioria das pessoas vivem somente assim, em prol de si, né? Não estão preocupadas muitas vezes com os outros, porque acha que, não, se eu for me preocupar com os outros, com os problemas dos outros, então eu
não vou poder resolver, então eu prefiro nem ficar sabendo, né? Tem pessoas que agem dessa forma. Tem pessoas também que não, que se preocupa exatamente com a situação que se encontra as pessoas, né? E quando ela se preocupa, ela quer, de uma forma ou de outra, ajudar, né? Já percebeu, Elane, essas duas vertentes, né? De pessoas a respeito da É verdade. situação, né? Então, analise bem comigo. É Vamos interessante observar isso. hoje a questão da pandemia, né? A pandemia. Hum. Então, como é que a gente poderia até perguntar para os nossos ouvintes? Você é um tipo de pessoa que tem se preocupado com a situação do outro? Então, e aí, Elane, o que é que você acha? Antes de você entrar, né, novamente, eu estava até falando um pouquinho sobre as características que eu achei interessante em Neemias, né? Além da fé, né, da Uhum, confiança, da paciência que ele teve, ele uhum, também confiou em Deus, né? E ele se lançou uhum, diante de uma coisa inesperada, né? uhum. Ele realmente se Sim. preocupou com aqueles que estavam lá, que no começo do texto fala que as pessoas estavam se sentindo humilhadas, né? Porque os muros da cidade de Jerusalém haviam sido derrubados, não existiam mais. Então, os muros de uma cidade é o que protege aquele povo, né? Se um muro Uhum. ao redor daquela cidade está destruído, está dizendo que qualquer pessoa pode entrar e invadir. Então, as pessoas estavam se sentindo inseguras, né? Desprotegidas. E ele se preocupou com isso, ele se preocupou com o povo de Deus que estava lá ainda, né? Então, É realmente é exato. uma coisa Então, que. analisando bem o capítulo primeiro de Neemias, né? Quando acontece o texto, até vamos convidar até quem está em casa, né, possa abrir a Bíblia, no livro de Neemias, capítulo primeiro, e nós vamos ler aqui esses versículos. O primeiro versículo, né, o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos analisar, interessante, o que diz o texto da palavra de Deus. Neemias, capítulo 1, do versículo primeiro, e vamos lendo a sequência. Nós vamos destacar alguns versículos importantes sobre esse episódio que aconteceu nessa época. As palavras de Neemias, filho de Acalias, né? No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, né? Então, aqui, ele começa uma parte introdutória do livro, dizendo quem ele é, né? A sua origem, e falando também no tempo, um período que ele se encontrava, que era exatamente o mês de Quisleu, e também mostra que ele estava na cidade de Suzã, né? Então, interessante que Suzã era a capital da Pérsia, né? Ele estava ali. E ele fala que veio Anani, ou seja, um judeu, um de seus irmãos, e com alguns de Judá. Então lhes perguntei, agora ele, vendo o Anani que estava vindo de Jerusalém, o Neemias vai conversar com ele e perguntar, né? Então, ele perguntou o seu irmão Anani, né, um dos judeus. Ele diz o seguinte: perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. A primeira coisa, quando ele avista o seu irmão, da sua pessoas que ficaram em Jerusalém. Porque quando Jerusalém foi invadida e destruída, com certeza ficaram ali somente pessoas que jamais iria causar alguma ameaça ao império. Então, pessoas, a cidade ficou destruída e ficaram alguns judeus ali na cidade de Judá. Interessante, naquele momento, disseram, na pergunta de Neemias, vem um relatório, né?
E aí, qual é o relatório? No versículo 3, os restantes que não foram levados para o exílio, né, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Então, primeira coisa que ele vai estar sabendo como é que está, né, como é que estão os seus irmãos. Né? Foi a primeira preocupação em relatar o Anani a Neemias. Como é que estão os meus irmãos? Né? E aí é esse ponto importante que nós precisamos se preocupar no momento em que o povo se encontra em situações difíceis, como hoje se vê a pandemia, não é verdade? Pois é, meu Deus, é Então, verdade. E ele, então e você o tem se versículo 4, preocupado, né? é Oi? muito. O Pode versículo 4, falar. como eu estava dizendo, né, antes, o versículo 4 mostra a postura dele, né? Ele, ele ouviu aquilo, né? Ele se sentiu Uhum. angustiado, ele chorou, né? E pensou e lamentou alguns dias, né? Jejuou e orou ao Senhor e pediu a Deus. Uhum. Então, a postura dele foi Agora, também eu acho interessante, é interessante. que no versículo anterior, no 3, né? Eu acho interessante ter uma coisa. Ele fala o seguinte: o povo estava em quê? Em que situação o povo se encontrava? Em miséria, né? Hum, O povo estava em miséria, ou seja, o povo estava numa situação, a cidade destruída, com certeza também não tinha o quê? Questão econômica não existia mais, né? Ali o povo estava na é, miséria. Então, o que é estar na miséria? Tem tantas pessoas hoje também que podem estar nessa mesma situação, diante de uma pandemia, precisando de ajuda mesmo. Quantas pessoas perderam seus empregos, por exemplo, hoje em dia, né? Quantas pessoas estão numa situação difícil na questão de enfermidade? As pessoas estavam em miséria e desprezo, ou seja, veja duas situações que andavam junto: miséria, desprezo. E desprezo é exatamente falta de alguém que se importasse, né? é Entendeu? verdade. Então, aí, depois que ele dá o relatório das pessoas, aí ele vai a questão da estrutura da cidade. Ele fala: os muros de Jerusalém estão derribados. Então, assim, a cidade não tinha mais estrutura. Como você mesmo falou, né? A cidade não tinha mais segurança, né? Como você estava relatando aí no começo, Eles né? Que se eu estava ouvindo sentiram você falar. totalmente. Então, veja aí, cidade sem segurança. É, Ele fala que é muito interessante, os muros porque estavam o povo se derribados e as sentiu suas incomodado, portas né? O povo queimadas, ou seja, se não havia sentiu segurança. Miséria, desprezo e falta de segurança. Imagina aí como é que estava vivendo aqueles judeus naquela cidade chamada Jerusalém, ali em Judá. Imagine que Acredito situação. que eles estavam bem desfalecidos, né? Acredito que eles estavam bem angustiados também com essa situação, porque para o povo, como eles viviam, né, era muito importante estarem protegidos. Era uma coisa importante para eles, Uhum. né? Estarem se sentirem seguros. Então, até Exato. nós, em nossas situações, quando a gente se sente inseguro, a gente não está bem, né? Com certeza. Então, eles, como um povo que prezava a segurança, prezava a proteção, né, das pessoas e tudo, com certeza era uma situação bem difícil. Eu imagino que eles estavam em uma situação bem complicada. E uma coisa importante, interessante também é que ele se sentiu tocado e agiu, né? Muitas vezes nós nos sentimos tocados por alguma coisa e não agimos. Nós vemos muitas vezes situações que podemos fazer alguma coisa, mas nós não fazemos.
Então, eu tenho essa visão. Quando alguma coisa me incomoda, é E- porque e- eu preciso fazer alguma coisa, é porque eu posso, porque eu tive a sensibilidade. Deus me tocou com essa sensibilidade. Porque nem todo mundo tem sensibilidade para ver alguma coisa. Mas quando você é tocado, você sente uma dificuldade em alguma coisa, é porque Deus está te falando. Deus está falando para mim, Deus é está falando verdade. para você. É verdade. Então, Queremos aí eu vejo agradecer o dessa Valdemir Davi, forma, ó. Ele que está ligadinho conosco. Deus Boa nos noite, amados do Senhor. toca Boa noite, Davi. naquilo Valdemir, obrigado aí que pela muitas sua vezes eu vejo um erro, eu vejo participação. uma falha. Ele é do Iguatu, ó. De Iguatu. Valdemir Davi de Iguatu. Está aí ligado no nosso programa também. Amém. Interessante, né, Elane, sobre essa situação. Momento de que o Neemias recebe a notícia, é como você falou, ele agora passa a se importar, né? Se importar. E aí, a primeira coisa que a gente percebe que o Neemias sentiu foi exatamente como diz o versículo aí, né? O versículo 4 ele diz: Tendo eu ouvido estas palavras, ele diz: Assentei-me e chorei. Primeira coisa que ele fez foi se compadecer da situação dos seus irmãos. Porque não tem como você ficar sabendo de uma situação que os seus irmãos estão vivendo, ou até mesmo a humanidade inteira hoje está vivendo, Alane, e você não chorar com essa situação. Ontem mesmo, É, quando eu estava vendo o Jornal Nacional, né, interessante, tanto ali em Manaus, né, em Manaus, estava acontecendo ali, era um enterro coletivo. Você uhum, só via tantos covas, tantos caixões sendo sepultados, entendeu? O Rio de Janeiro também, numa situação crítica, né? Foi mostrar também Fortaleza, alguma matéria de Fortaleza também. E assim, mas veja assim, como não chorar diante de uma situação como esta? Como não lamentar? Neemias chorou em saber da notícia que se encontrava os seus irmãos, os judeus, lá em Judá, em Jerusalém. Então, você, quando fica sabendo de uma notícia, algo que alguém que você conhece ou não conheça, você tem chorado por essa situação de tantas pessoas, tanto o Brasil está de luto. Quantas pessoas já morreram, né? Quantas pessoas foram ceifradas nessa pandemia? Então, como é que é verdade. você se compadece? Então tem que haver não tem como você somente analisar uma situação como esta e você ficar a mesma pessoa. Então, o começo de tudo é se compadecer. Ou seja, o que é se compadecer, né, Lani? É você se colocar no lugar do outro. Eu acredito que nós vamos aprender muito com essa pandemia, né? Aqueles que estão sensíveis, né? Aqueles que estão preocupados, aqueles que estão realmente se vendo nessa situação de ver os outros sofrerem. Eu acredito que ninguém vai acabar, vai sair dessa pandemia igual. E até aquele que está achando que é brincadeira ou que ainda continua saindo de casa sem necessidade, ou aquele que continua fazendo festa, né? Porque a gente vê o Uhum. jornal passando, tem muitas pessoas aí por aí que fazem festa e tudo, então, a dessas pessoas, uma hora elas vão cair em si, né? Porque eu acredito que elas vão poder observar aquilo que estão e crescer com isso, né? Eu espero que haja crescimento, que haja amadurecimento para todos. E é uma ótima oportunidade da gente se voltar para a gente, né? Para a gente sair desse mundo de fora, que a gente vive muito para fora, muito consumismo, muito para fora, e para a gente se voltar para nós mesmos, né? E buscar mudar, buscar se preocupar mais com o próximo, chorar com aqueles que estão chorando, né? E eu realmente eu me sensibilizo bastante
Perdemos até um amigo da família esses dias. Eu até comentei com você sobre essa perda e a gente realmente fica pensando na família mesmo, como é difícil que deve estar para eles, se nessa situação, perder um ente querido, não ver mais, entrar no hospital e não ver mais sair. Então, realmente é algo que se a gente não se sensibiliza com isso, né? O que mais vai sensibilizar o nosso coração? Eu fico bem suspeita para falar, porque eu observo muito essas coisas. Mas eu concordo plenamente Uhum. com você, Moisés. A gente tem que sair diferente de uma pandemia dessa. Temos que nos preocupar com o próximo, sim, com certeza. É verdade. Então, diante disto, e também a Bíblia diz que ele lamenta por alguns dias, né? Então, assim, não foi somente um momento que ele sentiu esse choro, não só foi aquele momento que ele se compadeceu. Ele passou dias lamentando, dias, né? Sofrendo, se colocando no lugar do outro, né? Então, assim, é importante que você que está aí nos assistindo, não deixe para você somente se importar ou lamentar ou chorar se for alguém da sua família. Não, se compadeça do sofrimento do outro. Né? Então, é muito triste quando a gente vê, muitas vezes, em finais de semana, em algumas cidades, as pessoas, devido a haver o isolamento social, muitos estão nas suas casas fazendo até festa, né? Fazendo churrasco, né? Fazendo com som alto, incomodando as pessoas, os vizinhos, a sociedade. Então, assim, não faça isso. Analise bem. Se fosse alguém da sua família, como é que você estaria? Interessante, quando a gente fala que o Brasil está em luto, é porque milhares de pessoas já morreram dessa pandemia. Milhares. Então, assim, e você não pode somente ter um coração realmente assim, que venha chorar ou lamentar, só se realmente alguém da sua família venha falecer. Não pense assim. Porque às vezes acontece isto. Ou seja, enquanto está acontecendo com os de fora, a maioria das pessoas pensa, não é comigo, né? Então, não sinto nada. Então, agora quando começa a entrar, quando acontece dentro da própria casa, aí desmorona completamente a estrutura da pessoa. Então, Neemias, ele chorou, ele lamentou. E é interessante que ele fala que ele ficou lamentando por alguns dias e ele passou a jejuar, né? Jejuou e orou a Deus pela situação do povo. Então, é algo que tanto serve para mim quanto para você que está nos assistindo, que nós precisamos ter essa atitude aqui do Neemias para com o povo do mundo inteiro, né? Milhares de pessoas do mundo inteiro estão de luto e nós precisamos se compadecer e chorar dentro dessa situação e orar a Deus, jejuar diante de Deus e pedir, Senhor, tenha misericórdia destas pessoas que estão vivendo neste momento porque perdeu seus entes queridos. Então, ele ora. Agora é impressionante uma coisa, né? Então, nós queremos ainda, puxando aqui mais alguns versículos, Elane, ele vai dizer o seguinte, no versículo 6 do capítulo 1 que nós estamos analisando, ele diz o seguinte, no versículo 6, ele diz a Deus na sua oração: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, falando para Deus, e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Observe bem, mesmo diante daquela situação que Neemias estava se compadecendo, Neemias sabia
que o sofrimento dos judeus era por causa do pecado, né? Havia pecado. Foi por isso que Jerusalém foi destruída. O povo deixou de adorar o único Deus de Israel e começou a adorar outros deuses. E Deus já tinha dito na sua palavra que quando o povo resolvesse abandonar os seus estatutos, os seus mandamentos, a sua lei, a sua palavra, Deus iria discipliná-los. E o cativeiro foi uma delas. Então, Neemias sabia que aquela situação também estava acontecendo por causa do pecado. Neemias estava realmente lá no palácio, né? Vivendo, e a profissão dele era copeiro do rei. Ele tinha tudo do bom e do melhor dentro do palácio. E interessante que a função de Neemias era um cargo de uma autoridade, porque ele se apresentava todos os dias diante do rei. Ele era o copeiro-chefe, ou seja, aquele que entregava a taça de vinho, de bebida ao rei. E antes de entregar essa taça ao rei, Neemias, ele bebia primeiro, experimentava primeiro, porque já uma forma de proteger o rei de ser envenenado. Por isso que o cargo de Neemias era um cargo de bastante influência. Ele se apresentava todos os dias, e quando o rei precisava de algum conselho, pedia a Neemias também. Interessante você ver assim a posição que Neemias se encontrava diante de uma situação que uma nação inteira de Israel estava vivenciando. Deus, é como você vê, né? O povo no caos. E Neemias numa posição preparado por Deus para agir e fazer na hora certa. A gente se lembra de que essas posições que Deus destaca, você acha que foi tudo por acaso? O Neemias ali, como copeiro-chefe, levado como escravo, né? Que ele era judeu e estava ao serviço do rei. Você acha que foi por acaso? Se você for analisar, mesma coisa, a história de José, que deu José do Egito, Moisés, né? Pastoreando ovelhas, Deus tira Moisés e leva para libertar o povo de Israel, né? Então você vê José do Egito, você vê os apóstolos, né? Pedro, Tiago, João, pescando um dia comum, como sempre. E quem chega lá na praia? Quem é que vai ao encontro deles, né? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Chega lá e chama eles e diz: a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. E agora você vê uma posição que se encontrava Neemias. Deus preparando Neemias para uma grande função, né? Então, diante de uma situação como esta, dessa pandemia, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Deus está te preparando e vem preparando você para você fazer algo diferente diante de tudo isso que está acontecendo. Interessante, Elane, né? Que a gente analisa uma coisa. Enquanto a maioria das pessoas olha essa situação e não enxerga esperança, né? Não enxerga soluções, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que conhece a Deus e a sua palavra, e é fiel à palavra de Deus, ele encontra diante do caos a solução vinda diretamente do trono de Deus. E Neemias começa orando, lamentando, jejuando e fazendo as suas orações. Olha que coisa maravilhosa. Hein, Elane? Uma coisa importante também, né, que ele, com certeza ele sentiu medo, né? Com certeza ele não sabia aquilo que ele ia enfrentar. É tanto que eu acredito que ele teve paciência para também chegar ao rei e ter a oportunidade de falar com o rei sobre o assunto, né? Ele deve ter orado, continuado orando, ele teve paciência e ele teve medo, com certeza, mas ele
ele não se deixou paralisar pelo medo, né? E a falta da esperança também, né? E das lições. Ele não tinha condições financeiras para reerguer todos os muros. Então ele sabia que ele precisava da ajuda de alguém, né? Então ele foi um homem sábio, né? Ele foi um homem sábio. Ele teve, acredito que uma situação difícil, complexa, mas o medo não o paralisou, né? E nem teve falta de esperança. E mesmo quando a gente está em situações de falta de esperança, nós temos que confiar no nosso Deus. Amém. Olha, queremos parabenizar também Aldenir Fernandes, né? Aldenir Recife, olha aí, Recife também está aí nos acompanhando, Elane. Recife, queremos aí agradecer também, boa noite, servo do Senhor, James, olha aí também, queremos agradecer Francisco Vilmar, olha aí o dia 6, olha aí dia 6. Boa noite, meu irmão, boa noite, que Deus abençoe você também. Deus abençoe todos. Então, amém. Neemias, eu vendo, né, a história de Neemias, eu aplico até para mim, né? Porque todos nós temos medos, todos nós temos nossas, o que nós achamos que é nossas limitações, né? E nós devemos nos destravar disso tudo, né? E sermos pessoas colocadas realmente no altar do Senhor, porque quando a gente se coloca no altar do Senhor, como Neemias fez, a gente faz a diferença, a gente faz a mudança nas nossas vidas. É verdade. E aí, diante dessa situação toda, né, Lani? Diante dessa situação toda, aí o que acontece agora? O jovem Neemias, como todos os dias normais, vai servir a taça ao rei, né? Ele é o copeiro-chefe. E no capítulo 2, no momento que ele está lá servindo, ele está triste. O semblante dele está caído. Coração quebrantado. Arrasado. Não tinha como ele estar alegre, né? Não tinha como ele estar alegre naquele momento. Porque a tristeza estava tomando conta do coração dele. Ele foi trabalhar, né? Ele foi ao trabalho, né? Interessante porque o rei percebeu, né? Então, devia ele estar sempre alegre, né? Ele devia servir sempre com alegria. Mas, em um momento, ele realmente deixou transparecer o que estava no seu coração e o semblante triste fez o rei reparar naquela tristeza dele, né? E se importar também com o que ele estava passando. E nessa situação do Neemias, ele está tão triste que o rei pergunta, né? Por que é que você está assim triste? Não é uma tristeza de doença, você não está doente, mas deve ser uma tristeza de coração, né? E ele disse, como eu poderia estar alegre, sabendo que a minha cidade, a Jerusalém também, estava completamente destruída e o meu povo sofrendo. Então, assim, não tem como, Elane, não tem como a pessoa não se compadecer e não ficar com o coração quebrantado ou triste diante de uma situação que se encontra o mundo. Não tem como. Entendeu? A pessoa que ainda não caiu a ficha, né? Vamos dizer assim, pessoas que ainda não caíram a ficha, ela precisa acordar. Deus está querendo tocar no teu coração. E é a situação que o povo se encontra hoje, então, principalmente no mundo do pecado, como Neemias falou na oração dele. O povo tinha pecado contra Deus. E a humanidade, a maioria das pessoas hoje estão perdidas. Não estão adorando o verdadeiro Deus. E aí, isso já é um motivo da gente ficar triste, da gente chorar. Familiares nossos, sem Jesus, amigos, conhecidos. E se a gente não começar a apresentar a esperança de Deus, que é a salvação eterna por meio de Jesus Cristo, essas pessoas vão morrer e vão totalmente ser perdidas. Vão morrer perdidas sem salvação. Então, Neemias, ele estava triste diante do rei. E o rei, naquele momento, percebe, né,
a tristeza da alma, do coração ali do Neemias. E aí, naquele momento, inclusive estava o rei e estava a rainha no seu trono, né? E impressionante, naquele momento ali, o rei faz uma pergunta, né, para o Neemias: o que é que você quer pedir? Ou seja, diante dessa sua fala, diante dessa situação que está acontecendo, você está triste pela situação do seu povo, o que é que você quer? E aí, nesse momento, ele aproveita, a Bíblia diz que ele ora a Deus para dar uma resposta. Veja aí como ele estava diante de Deus, orando a Deus e pedindo que Deus agisse naquela situação. É assim que nós devemos estar. Entendeu? Orando sempre a Deus, pedindo a Deus uma maneira ou outra para agirmos na hora certa e fazer alguma coisa. Porque não adianta também só chorar, né? Não adianta somente orar, né? Chorar e lamentar, né? Como muitas vezes nós caímos nisso, né? Chorar e lamentar. Mas nós temos que ter atitude, né? Nós temos que orar, confiar no Senhor, como Neemias fez. É um exemplo, né? Para nós cristãos, no tempo que nós estamos passando hoje, Neemias realmente é um exemplo. Ele orou, ele chorou, né? Com a situação, mas ele não se abateu, né? Ele lamentou, mas ele não permaneceu inerte. Ele agiu de alguma forma. E quando ele surgiu a oportunidade, né, que é interessante observar que houve a oportunidade, que o rei perguntou para ele o que estava acontecendo com ele, e ele falou ao coração, ele falou. E o rei pôde ajudar, né? Então, como interessante isso, ele recebeu a ajuda, talvez ele nem imaginasse que pudesse ter a ajuda do rei, né? Que o rei, na sua soberania, lá no seu trono, se preocupar com o copeiro, não é? Então, eu acredito que também foi a mão de Deus. E ele fala, mais para frente, ele vai falar no verso 9, no verso 8, no finalzinho do verso 8, eu acho muito lindo quando ele fala isso. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então, ele agradeceu a Deus pela bondade. Ele sabia que estava debaixo da graça de Deus. Então, como é maravilhoso, né? A história de Neemias. É muito interessante. Como ele se colocou. E a gente vendo tudo isso, né? Pode dizer. A gente vendo tudo isso, ele faz essa pergunta e Neemias, interessante que algo nós entendemos aqui no texto, que o texto vai falando, né? Exatamente quando ele já tem, ele determina até um prazo, que a rainha pergunta assim: e essa sua missão vai durar quanto tempo? Né? Então é impressionante quando ele fala o seguinte: quando voltarás, né? Pergunta para ele, e ele diz: aprove-me ao reenviar-me e marcarei certo prazo. Então, ele tinha já, mesmo orando diante de Deus, chorando, lamentando, ele já estava planejando o que fazer. Então, assim, diante de uma situação como essa, nós podemos também planejarmos, né? Você quantas pessoas... Oi? Ele foi ousado também, né? Eu acho que é necessário um pouco de ousadia em determinadas ações. Ele foi ousado, porque ele, além de sugerir que poderia ir, pediu a permissão, né? Falou da situação e o rei permitiu. Ele depois ainda disse que ele conseguiu ainda a madeira para o templo, né, para fazer as portas do templo. Então, ele ainda recebeu ajuda, além de ter permissão para ir, ele ainda recebeu a ajuda de ter as portas ali para o muro de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo com isso, Alane? Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele tem todos os recursos necessários para fazermos a obra dele. A história de Neemias é bem
rica, bem interessante mesmo, para que nós possamos Entendeu? E assim, aprender. e ele tem um planejamento. O Neemias não acaba aqui, não. A gente poderia até passar a noite falando ainda outros textos importantes que Neemias vai fazer. Ele faz um planejamento, ele tem estratégia, o Neemias, entendeu? E diante disto, Deus levanta os recursos, todos os recursos necessários que Neemias precisava para levantar, erguer os muros da cidade. Mas, quando Neemias chega lá, a primeira coisa que Neemias vai fazer é ir atrás do povo, sabe por quê? Porque o povo estava desmotivado. Uhum. O povo com certeza Toda a estava pandemia, né? motivado, triste. O povo... E Triste. ele não falou, né, Moisés? Ele não falou para ninguém. Ele chegou na Hã? cidade, observou, viu os muros caídos, viu as pessoas, e ele não falou com ninguém. Ele não, ele sabia. Muitas vezes é isso. A gente, Deus quer que a gente guarde certas coisas para nós, né? E Hum. ele sabe, ele sentiu a necessidade de fazer aquilo, mas ele não contou para ninguém. Só depois que ele foi contar e chamou o pessoal e o povo se animou e foi fazer também, né? E o Então, que eu acho mais muito mais interessante uma nesse estratégia. texto, né? O que eu acho interessante, Elane, é que o Neemias, quando chega lá, ele vai fazer um estudo de campo, né? Ele vai fazer um estudo de campo. Ele vai olhar a cidade toda, a situação toda que está acontecendo na cidade. Ele vai estar a par da situação. Então veja que dá para tirar tantos exemplos a respeito do Neemias, sobre esse texto que nós estamos analisando, que ele faz todo aquele estudo. Durante a noite, ele vai percorrer a cidade toda, vai olhar o que está acontecendo, ele vê toda aquela tragédia, né? Ainda com certeza, focos de incêndio, né? Cidade, as portas queimadas, sem muros, a miséria, mas tinha um povo lá, um povo que estava totalmente entregue, vamos dizer assim, a um ditado popular, entregue às baratas, né? Mas e Neemias não fala nada para ninguém o que Deus mandou ele fazer ali. E ele faz um estudo de caso, analisa tudo de perto. E a primeira coisa que ele vai fazer é animar o povo a se voltar para Deus. Esse deve ser o ponto principal diante de qualquer situação difícil que você possa estar vivenciando, o Brasil vivenciando, o mundo todo vivenciando dessa pandemia. Primeira coisa que se deve fazer é animar o povo a se voltar para o único Deus vivo e verdadeiro, que criou os céus e a terra, que criou o homem à sua imagem e semelhança, e este homem o abandonou, virou as costas para Deus e começou a viver sua própria vida no pecado. E por esse motivo, Deus permite que essas coisas aconteçam, para que Deus esteja dizendo: eu estou aqui, eu quero salvar você, eu quero libertar você, mas é importante que você se volte para mim. Então, em qualquer situação que você esteja, ou na enfermidade, ou nesse leito de hospital, que você se encontra agora, na sua cama, agora no seu quarto, mesmo doente que você esteja, primeira coisa que você tem que fazer é se voltar para Deus. É ser motivado a abrir o seu coração, entregar sua vida a Deus e pedir perdão pelos seus pecados, coisas que você fez que desagrada a Deus, que tem desagradado, a vida que você tem vivido, que tem desagradado a Deus, as coisas que você tem feito no seu trabalho que tem desagradado a Deus. Então Deus, ele quer que primeiro
qualquer ação de construção, de reconstrução de vida, de família, de estrutura de casamento, de relacionamento, primeira coisa é se voltar para Deus. Porque quando você se volta para Deus, a sua vida vai ser reconstruída das cinzas. Vai ser reconstruída das cinzas. E foi isso que Neemias fez. Motivou o povo a pedir perdão dos seus pecados. E aí começou a botar a mão na massa, pegar as ferramentas e começar a levantar as estruturas. Porque, Elane, não adianta uma estrutura física bonita, uma casa linda, ou um prédio lindo, ou um templo bonito, se quem está lá dentro, habitando ali dentro, se são pessoas que viraram as costas para Deus. É verdade mesmo. Não adianta a beleza de uma cidade, a estrutura de uma cidade, seja ela qual for, aqui ou qualquer lugar do mundo, se viraram as costas para Deus. Se vive na prática do pecado, que tem negligenciado a palavra de Deus. Não adianta. A beleza externa, os muros construídos, porque era o cartão postal de uma cidade, eram os muros. Era a sua segurança. Mostrava poder, né? Autoridade. Mas o povo que estava lá dentro, minha irmã, em Judá e em Jerusalém, não eram dignos. E é por isso um povo que Deus já tinha visto tantos milagres, né, Moisés? Tantas bênçãos que Deus já havia feito naquele povo, né? E tantas reconstruções pelas quais Jerusalém passou, né? Quantas reconstruções, mas nunca é tarde para que a gente possa se reconstruir, né? Todos nós, eu não acredito que nós não possamos mudar. Esse negócio, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, não existe para mim. Todos nós precisamos mudar, todos nós merecemos nos reconstruir a todos os momentos e todas as etapas das nossas vidas, na verdade. E eu acredito muito nisso. Deus nos chama para sermos pessoas em eterna reconstrução. Nosso tempo, nosso corpo é o nosso tempo, e Deus nos chama para que nós possamos ser pessoas eternamente reconstruídas a todo momento. E se a palavra do Senhor, ela não nos transforma, ela não nos muda, então ela não está servindo para nós. Se a palavra do Senhor, ela não nos muda, não nos transforma, se a gente é a mesma pessoa e que antes nós dizemos que conhecemos a Cristo, então é porque a palavra do Senhor, ela não está te transformando. Eu não acredito na pessoa que não muda. Se você não muda, então para mim é difícil. Acreditar que você tem Cristo, porque Cristo é mudança, Cristo é transformação. Cristo não deixa ninguém igual. Então, se reconstrua na presença do Senhor. Seja uma pessoa transformada e que constantemente se deixe transformar pelaquilo que o Senhor quer para a sua vida. Amém. Amém. Então, você se importa com a situação do seu próximo? Haja como Neemias. Tira essas lições para a sua vida. E confesse seus pecados diante de Deus. E Deus, com certeza, vai tirar você do meio do caos, das cinzas, e vai lhe restaurar a esperança e a paz verdadeira que só Cristo pode nos libertar e nos dar nesse mundo tão triste. Amém, Elane? Amém, amém. Palavra maravilhosa essa, que vem ao meu coração. Amém. Né? Realmente muito transformadora, uma palavra muito forte e muito transformadora. Neemias é um exemplo. Amém. Então, nós queremos agradecer os nossos ouvintes que estiveram conosco até agora, nesse momento, né? E se Deus quiser, na próxima quarta-feira voltaremos com o programa Força para Viver, do Ministério Livres para Servir, da Primeira Igreja Batista da Convenção, situada na Avenida Castelo Branco, 1847, no bairro do Limoeiro, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. Né? Queremos
Uhum. Agradecer a você pelo carinho e, se Deus quiser, no próximo estaremos de volta. Mas o programa vai ter amanhã com outros ministérios. Então é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Os ministérios da igreja realizando o programa Força para Viver. Elane, muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Se fosse para falar mais sobre o texto de Neemias, a noite seria pequena, mas nós vamos ficar É por aqui. verdade. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Elane. E dê seu boa noite Amém. aos nossos ouvintes. Quero agradecer pela oportunidade, né? Sempre maravilhoso falar do Senhor e agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Continuar aí até conosco, até no fim, né? Agradecer a todos os amigos que ficaram aí. Um beijo para todos. E Deus Amém. abençoe. Então, E Elane, todos, pode todos orar ouvintes. encerrando o programa? Você pode orar encerrando o Oremos. programa? Oremos Amém. então, Senhor Deus, amado Pai, quero te agradecer, Senhor Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Que nós não permanecemos o mesmo, Senhor Jesus, com a tua chegada em nossa vida. Que nós possamos ser como o barro que é transformado, Senhor Jesus, pelo oleiro, Paizinho. Que o Senhor nos mude e nos transforme em tudo aquilo que nós precisamos. Todas as nossas falhas, tira os nossos pecados, tira o nosso orgulho, tira tudo que nos impede de chegar mais perto de ti, Pai. Nos abençoa. Abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo, com os pedidos e orações, Senhor Jesus. Todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, todos aqueles que estão buscando a luz, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja conosco e permaneça conosco, nos dando uma noite abençoada. E o resto da semana também na tua presença. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Obrigado aí, obrigado você que esteve conosco e obrigado, Janaína. Aí, Janaína conosco também aí, ligadinho no nosso programa. Obrigado aí pela sua presença, pelo seu carinho. De Assis também, obrigado. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima quarta-feira, mas amanhã tem programa Força para Viver, que vão estar com vocês aí trazendo palavra de Deus. A todos uma boa noite, que Amém. Deus vos abençoe. Boa noite.